Olá a todos, mais uma vez. Estamos aqui nesta final de tarde, início de noite, e vamos estar juntos para estudarmos um pouco mais das profecias sobre os eventos finais. Temos vindo a devastar terreno, a seguir em frente nesta cronologia dos eventos finais, e vamos continuar a mensagem de ontem. Ontem estivemos a ver o último ano da história deste planeta, vimos principalmente as 6 primeiras pragas, e hoje vamos completar com a última praga e com a ressurreição especial. Nós vimos, e uma das partes mais importantes realmente daquilo que temos vindo a falar são as 5 fases diferentes do decreto dominical, como já repetimos várias vezes. Vimos também que os argumentos que são usados, especialmente os argumentos científicos, são coisas que a Bíblia diz que de facto vão acontecer, e nós ao estudarmos as pragas vemos exatamente esses mesmos argumentos, e eles inicialmente irão servir para apoiar as ideias de Roma, mas também serão as mesmas argumentos que irão destruir, que irão determinar o fim do apoio popular à Babilónia. Porque as pessoas, seguindo com todas as leis, com todas estas ideias, com todos estes argumentos, e mesmo assim, tudo o que diziam que ia acontecer, realmente aconteceu. Nós ontem vimos, então, períodos de 1 hora, período de 1 ano, outro período de 1 hora, só uma pequenina revisão. Nós vimos que, de facto, a Europa, então, assina finalmente e faz parte do grupo que todos os países irão assumir, que irá assinar o último decreto dominical, ou seja, o decreto de morte, como no passado, no tempo de Esther, com um tempo de 11 meses para a frente, para a sua execução, e como vimos ontem, durante 2 semanas tudo parece estar a correr bem. Mas assim como no passado houve estes 11 meses, o tempo da angústia, também no fim haverá 11 meses de tempo da angústia. Iniciar-se-ão as pragas, e no final será o livramento do povo de Deus. E durante outro período de 2 semanas será então a destruição de Babilónia. E é exatamente sobre este aqui que nós vamos continuar. Nós podemos realmente ver que as profecias da Bíblia, e especialmente o livro do Apocalipse, são extraordinárias. E eles mostram-nos realmente, muitas vezes, o que é que aconteceu no passado, mostram realmente coisas e comparações com o passado e como essas coisas vão novamente repetir no futuro. Mas o que é que vai acontecer a seguir? A seguir nós temos então o próximo texto, é Apocalipse 16, 17 e 18, nos diz: "E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu do trono, dizendo: Está feito, está terminado. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilónia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu." É verdade. "E os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemavam de Deus por causa da grande saraiva, porque a sua praga era muito grande." Então, o que é a 7ª praga? A 7ª praga é exatamente aquele período de 2 semanas que nós vimos ontem. E nesse período vai haver a destruição de Babilónia e também a destruição final, ou seja, uma grande devastação que vai se assolar neste planeta. Conforme acabamos de ler, coisas extraordinárias vão acontecer. Mas a promessa do Senhor é exatamente a mesma. Confia em mim. Feliz aquele que ouve, feliz aquele que lê, feliz aquele que guarda as palavras deste livro. Que realmente nós olharmos para estas cenas, perceber que isto vai acontecer, mas não vai acontecer ao povo de Deus, àqueles que confiam no Senhor, àqueles que realmente se vão manter firmes no tempo do fim. Então, normalmente, se nós olhamos para o livro de Apocalipse,
E nós temos aqui no capítulo 15, no capítulo 16, temos, como é que eu ia dizer, temos a demonstração das pragas, mas a seguir começa uma outra visão de João, que pelo capítulo 18 em frente, que fala exatamente em detalhe como é que vai ser esta destruição de Babilónia. No entanto, chegando ao capítulo 19, a cena muda. Há uma nova cena a apresentar. E qual é então essa cena? Essa cena, como podemos ler, encontra-se em Apocalipse 19, 11 a 15, e diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um vestido tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. Seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ora, este texto parece um texto bem complexo, no entanto, ele não é assim tão complicado quanto isso. Nós vamos analisar, e se usamos, por exemplo, aqui o nosso dicionário profético, branco quer dizer puro, limpo, sem pecado, fogo quer dizer a glória, diademas quer dizer que ele é um rei, que tem um reino, um manto tinto de sangue, nem precisamos de texto, é a expiação de Cristo, verbo de Deus é Jesus Cristo, linho finíssimo é a justiça de Cristo, a espada afiada é a sua palavra, e cetro de ferro quer dizer que é um reino indestrutível, que vai durar para sempre. Então, o que é que este texto nos está a falar? Está-nos a falar da segunda vinda de Cristo. É muito interessante que no capítulo 19 temos então a descrição da segunda vinda de Cristo. É interessante que o texto diz, logo a seguir, Apocalipse 19, 16, diz: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, finalmente, se cumprirá aquela que é a promessa mais maravilhosa, a profecia mais maravilhosa de todo o Novo Testamento. Sim, porque o Velho Testamento apontava para a morte e a ressurreição de Cristo, a sua primeira vinda. Mas o Novo Testamento aponta diretamente para a sua segunda vinda, não agora como um bebê numa manjedoura, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós encontramos vários textos que falam desta promessa. Por exemplo, em Hebreus 9, 28 diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, no passado, para tirar os pecados de muitos a sua primeira vinda, mas aparecerá segunda vez, a sua segunda vinda, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. É isso que ele vem fazer, vem buscar aqueles que o aguardam. João diz no capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creem também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, ele vos teria dito: vou-vos preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde estiverem eu, quando vocês estejam onde eu estiver. Estas são mensagens e textos maravilhosos que falam sobre este evento, um evento extraordinário que aguarda este mundo. Porque então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Mais uma vez, temos aqui os quatro ventos como referência a todas as direções, a toda a terra. E então será dada a ordem, com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares,
e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Irmãos, estes textos são extraordinários. De facto, estes textos são maravilhosos, falam realmente daquela que é uma das maiores promessas que a Bíblia tem, a segunda vinda de Cristo. E este texto diz-nos que quando Cristo voltar haverá a primeira ressurreição, a ressurreição daqueles salvos que descansam no sono da morte. Mas o texto continua e diz-nos em Apocalipse 20, e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Haverá um período de 1000 anos em que os salvos estarão com Cristo no céu. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Então, vamos ponderar bem o que é que acabamos de ler. As profecias são que Cristo voltará uma segunda vez. E ele irá buscar os salvos, quer os vivos, quer os mortos, os quais vai ressuscitar. Essa é a primeira ressurreição. Mas o texto que acabamos de ler diz-nos também que haverá uma segunda ressurreição após os 1000 anos em que os salvos estarão no céu e que irão regressar a esta terra para viver eternamente nesta terra. Nessa altura, primeiro, haverá a segunda ressurreição. Daqueles que são os ímpios, que não serão salvos. No entanto, em Apocalipse 1, versículo 7, temos um texto muito estranho. É que um texto que diz que quando Cristo vier nas nuvens dos céus, quando Cristo vier na sua segunda vinda, para buscar os salvos, quer vivos, quer mortos, diz que haverá umas testemunhas estranhas. És que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Todas as pessoas que estiveram nesta terra vão testemunhar este grande acontecimento. Mas este texto diz também, até mesmo aqueles que o trespassaram. Ou seja, este texto está-nos a dizer que para além da primeira ressurreição, a ressurreição daqueles que vão ser salvos e vão viver para sempre, além da segunda ressurreição, após os 1000 anos dos ímpios, há aqui uma outra ressurreição, uma ressurreição especial antes da vinda de Cristo, porque estes vão ver Cristo a vir nas nuvens do céu. E quem são estes? Aqueles que participaram na condenação e na morte de Cristo. Ora, eu queria vos dizer que este acontecimento vai ser um acontecimento extraordinário. E também vos queria dizer que na Bíblia há uma profecia que diz que estes não serão os únicos a ressuscitar nesta ressurreição especial. E também que este acontecimento está diretamente relacionado com a 7ª praga, porque vai acontecer logo de imediato, logo a seguir à 7ª praga. Por isso eu queria os convidar a fazer uma viagem, a fazermos uma aventura. Esta mensagem é provavelmente a mensagem mais difícil de compreender, mas vamos tentar manter uma linha de raciocínio, a entender exatamente o que é que isto quer dizer, porque nós vamos estudar Daniel, capítulo 12, para perceber exatamente que ressurreição especial é esta, quem vai participar nela, e depois no final vamos ver que esta profecia é uma maravilhosa promessa para cada um de nós. Eu dizia que isto é um pouco mais complicado a mensagem de hoje. Não é que as outras tenham sido simples, são assuntos profundos, difíceis de compreender, mas nós hoje, para compreendermos a profecia de Daniel 12, nós precisamos efetivamente que estudar estruturas literárias, precisamos de estudar e ver como é que os livros e capítulos são escritos para que percebamos exatamente o que é esta ressurreição especial. Então acompanhem-me nesta aventura. Normalmente estas coisas só se ensinam mais a nível universitário, em teologia, mas eu acredito que cada um de nós pode perfeitamente perceber estes termos. Vamos lá. Então, para começarmos, nós vamos olhar para o livro do Apocalipse como um todo.
O livro do Apocalipse é dividido em 10 partes diferentes. Temos uma introdução, que é o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Temos também uma conclusão, que é o versículo 6 ao 21 de Apocalipse 22. E pelo meio nós temos 8 visões diferentes do livro de Apocalipse, dadas a João. A primeira visão é a visão das 7 igrejas, a segunda visão é dos 7 selos, a terceira visão é das 7 trombetas, a quarta visão das 7 cenas do grande conflito, porque esta visão está dividida em 7 cenas diferentes. A quinta visão são as 7 últimas pragas, a sexta, capítulos 17 e 8, é a queda de Babilônia. A sétima visão é a segunda vinda de Cristo, capítulo 19, capítulo 20, e a oitava é a Nova Jerusalém, todo o capítulo 21 e o início do capítulo 22. Dentro de cada uma destas visões temos outras estruturas literárias, que nós não vamos entrar nesse pormenor, mas para entendermos esta estrutura que nos vai ajudar a entender Daniel 12, isto é suficiente. Então, nós olhando para estas visões e analisando a sua estrutura literária, nós vemos que existem relações entre elas. Olha, reparem se concordam comigo. Eu vou colocar aqui no ecrã as várias comparações entre as várias partes do livro do Apocalipse para vermos realmente se não existe aqui algo de muito interessante. Por exemplo, se compararmos a linguagem da introdução com a linguagem da conclusão, vejam, Apocalipse 1:2 diz testemunho de Jesus, em Daniel 22 diz Jesus para vos testificar. Diz em Apocalipse 1, bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda, é o que lá está escrito, e no 22 diz bem-aventurado aquele que guarda. Em Apocalipse 1 diz eis que vem, e no 22 diz eis que venho. Não diz eu sou o alfa, o ômega, no outro diz exatamente igual. Então os termos usados, a linguagem da introdução e da conclusão, como podem ver, estão relacionadas entre si. Então pode-se dizer que existe uma relação literária entre a introdução e a conclusão. Será que isto continua ao longo das várias visões? Continua. Por exemplo, se compararmos a primeira com a última visão, as 7 igrejas com a Nova Jerusalém, reparem bem, na primeira visão Jesus anda no meio dos 7 castiçais, na última Jesus é a sua lâmpada. Uma fala da árvore da vida, a outra também. Uma fala de uma porta aberta, a outra de portas que não se fecharão. Numa diz eis que venho sem demora, na outra diz eis que cedo venho. Na primeira visão diz Nova Jerusalém que desce dos céus, na última diz Santa Jerusalém descia do céu. Na primeira visão diz que Jesus sentou com o Pai no trono, na última visão diz trono de Deus e do Cordeiro. Então estas duas visões estão relacionadas entre si, exatamente usam os mesmos termos, embora estejam a falar de assuntos completamente diferentes. A Bíblia e o livro do Apocalipse é extraordinário. Então nós podemos dizer que há uma relação direta, literária, entre a primeira e a oitava. E será que esta relação literária continua ao longo do livro do Apocalipse? Continua. Se nós compararmos a segunda visão dos 7 selos com a sétima visão da segunda vinda de Cristo, diz porta aberta no céu. Na outra diz céu aberto. Na segunda visão nós temos um cavaleiro em cavalo branco, seguido de cavaleiros com cavalos às cores. Na sétima visão vimos um cavaleiro em cavalo branco, seguido de cavaleiros com cavalos brancos. Se na segunda visão nós temos as almas dos mártires debaixo do altar que pedem o julgamento, na sétima visão temos a alma dos mártires nos tronos a participarem do julgamento. Temos vestidos do branco nas duas visões. Reis generais, no segundo, pedem a morte, no outro, são mortos. Então, existe uma ligação literária entre o segundo e o sétimo? Sim, existe. Existe exatamente esta ligação, daí estarem neste gráfico, nesta infografia com a mesma cor. E então, entre o terceiro e o quinto? Exatamente igual. Ambos falam da terra, ambos falam do mar, ambos falam de rios e fontes de águas. Ambas falam de sol, de trevas, de rio Eufrates e de grande voz, ou grandes vozes.
Não sei o que acham em relação a isto, mas eu acho realmente isto é extraordinário da forma como está escrita o livro do Apocalipse. Então a terceira e a quinta visão estão diretamente ligadas. E só nos falta a quarta e a sexta. Temos exatamente a mesma coisa. Na visão das 7 cenas do grande conflito, nós temos uma mulher, uma mãe vestida de branco. Enquanto em Apocalipse 17 e 18, na queda da Babilónia, temos uma mãe, uma mulher vestida de púrpura. Temos uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Temos a mulher no deserto. Temos de um lado os filhos que guardam os mandamentos de Deus, no outro lado as filhas que são prostitutas. Temos o testemunho de Jesus e temos a queda de Babilónia. Então esta relação literária percorre todo o livro de Apocalipse. E o que é que isto significa? Significa que todo o livro de Apocalipse é uma estrutura literária chamada de quiasmo. Toda a Bíblia está repleta deste tipo de estruturas literárias. E isto tem um objetivo muito particular. Primeiro, demonstrar estas relações literárias para mostrar que no centro do quiasmo está a parte mais importante. Então nós vemos que a parte mais importante qual é? É o grande conflito, a visão do grande conflito, percorre o capítulo 12, 13 e 14, e depois, em paralelo, a queda de Babilónia. Ou seja, neste grande conflito já está definido quem vai ganhar, quem vai vencer e quem vai ser destruído. Ora, por que é que nós estivemos a estudar tanto a estrutura literária do livro do Apocalipse? É muito simples. Para nós entendermos que estas relações começam nas laterais, ou seja, começam no início e no fim, e depois vão se aproximando até chegar ao centro, onde temos a parte mais importante, temos o centro do quiasmo. E nós usamos isto para quê? Para nós irmos agora ler o capítulo 12 de Daniel. E percebemos que no capítulo 12 de Daniel também existe uma estrutura literária exatamente igual. Existe também o quiasmo. E esse quiasmo vai nos permitir entender a relação ou entender o que é esta ressurreição especial e que profecia está associada nela. Se nós analisarmos então o capítulo 12, vemos que existe também um quiasmo. E o centro desse quiasmo é precisamente a segunda parte do versículo 7 de Daniel 12. E como eu vos disse, no centro está a parte mais importante dessa profecia. Então diz o capítulo 12, versículo 7, a segunda parte, diz: o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isto seria o quê? Para um tempo, tempos e metade de um tempo. Mais uma vez temos aqui este tempo profético de 1260 anos, que aparece 7 vezes em Daniel e Apocalipse, e que se refere ao tempo de supremacia papal desde 538 a 1798. Então o que é que aconteceu neste tempo? Quando estiveram acabado de espalhar o poder do povo santo. Ou seja, quando terminar este tempo profético, quando terminar o espalhar do povo santo, ou seja, a perseguição que houve ao verdadeiro povo de Deus, quando isso terminar, reparem o que é que diz a seguir, todas estas coisas serão cumpridas. Então, no centro do capítulo 12 de Daniel, está-nos a dizer assim: no final do período de 1260 anos, em 1798, estas coisas que estão neste capítulo vão se cumprir. Então, Daniel 12 reporta-se a profecias depois de 1798. Então vamos analisar este quiasmo e percebemos realmente a importância que ele tem e que profecias são estas que nos apontam para depois de 1798 e o que é que isto tem a ver com a ressurreição especial. Olha, reparem então, temos aqui a ver a ligação que existe entre os versículos 5, 6, 7 e 8, e vejam se a linguagem não é a mesma. Falam-nos no 5 e 6, num homem vestido de linho sobre as águas do rio que pergunta quando será o fim destas coisas. Do lado direito temos 7 e 8 que falam exatamente a mesma coisa. Um homem vestido de linho, temos as águas do rio e a pergunta é a mesma. Quando será o fim destas coisas? Já vimos a resposta para esta pergunta.
será após 1798. Mas reparem o quiasmo a formar-se. Depois a vermelho temos o 4 com o 9. E peço desculpa que ali diz 7 e 8 e não é. Versículo 9, do lado direito. Então o que é que diz? Daniel encerra as palavras e sela este livro. Até quando? Até o fim do tempo. Ou seja, até a partir de 1798. E no versículo 9 o que é que nós temos? Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Até aqui estamos a ver, então, a mesma comparação, o mesmo quiasmo. E amarelo temos o versículo 3 com o 10 e fala na mesma dos dois lados, de sábios. E esses sábios que vão entender, homens e mulheres que vão estudar para esta altura no futuro, para nós já no passado, que vão estudar as profecias a partir de 1798 e as vão entender. É uma clara referência àquilo que se passou entre 1798 e 1844, especialmente com todo aquele reavivamento espiritual e o conhecimento, finalmente, a revelação das profecias e dos tempos proféticos. Mas não termina aqui. Agora, na parte mais exterior do quiasmo, no início do capítulo e no fim do capítulo, chegamos às partes que mais nos interessam. Porquê? Porque tem aqui duas profecias muito interessantes. Do lado esquerdo temos Daniel 12:1, que nos diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém? Mais uma vez está-nos a falar de que é deste tempo de angústia que nós temos estado a estudar ao longo destas apresentações. Mas mais uma vez diz que o seu povo será liberto. E do lado direito temos o complemento que diz: tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança quando? No fim dos dias. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado até posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então reparem bem o que é que este texto está a dizer. Está a dizer que Jesus se levantará e após este tempo de angústia virá buscar o seu povo. E do lado direito está a dizer: Daniel, tu vais fazer parte desses. Tu vais descansar e serás ressuscitado na primeira ressurreição, lá no fim dos dias. E farás parte daqueles que eu vou buscar. Já vamos ver o que é esta profecia de 1290 dias. E por fim chegamos à parte central do nosso quiasmo. É que nós, ao percorrermos o quiasmo, conseguimos comparar parte com parte e chegar à conclusão final que estes dois versículos estão relacionados um com o outro. Do lado esquerdo diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E do outro lado do quiasmo temos bem-aventurados que espera e chega até aos 1335 dias. Se no quadro anterior nós vimos que Cristo estava a falar da primeira ressurreição, que Daniel estava a prometer a Daniel que ele ia fazer parte dessa primeira ressurreição, aqui já não estamos a falar da primeira ressurreição. Porque este texto está a falar de uma ressurreição em que muitos dos que dormem, não todos, vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. E se esta não é a primeira ressurreição, porque na primeira ressurreição só vão ressuscitar todos aqueles que dormem e que vão ser salvos, e na segunda ressurreição vão ressuscitar todos aqueles que dormem e que não vão ser salvos, então que ressurreição é esta? É precisamente a ressurreição especial que nós vimos em Apocalipse 1:7. Mas este texto está a acrescentar algo de mais. Está a dizer que nessa ressurreição especial não só vão ressuscitar aqueles que trespassaram a Cristo, que participaram na sua morte, mas também está a dizer que alguns dos salvos vão ser ressuscitados. Eu vou ler mais uma vez para que não haja dúvidas.
Muitos dos que dormem vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Estamos prontos para saber o que é que isto tudo tem a ver com esta profecia dos 1335 dias. E se não conseguiram acompanhar até aqui o raciocínio, eu peço que agora prestem muita atenção, que esta profecia é muito importante para os tempos de hoje. Não serão só apenas estes os que trespassaram a Cristo que vão ressuscitar na ressurreição especial. Alguns dos santos, alguns dos salvos também vão fazer parte desta ressurreição especial. Então só nos falta ver o que é que isto tem a ver com 1335 dias. E quem são esses que vão ressuscitar na ressurreição especial para a vida eterna. Vamos começar por a profecia dos 1335 dias. Diz o seguinte: a natureza e comprimento dos 1290, que era o que estava no quadro anterior, e 1335 dias de Daniel 12, 11 e 12, só poderão ser devidamente compreendidas se considerados dentro da estrutura de paralelismo profético do livro de Daniel. Okay? Para compreender, temos que entender isto como um paralelismo. Esse paralelismo comprovava que os 1290 e 1335 dias, Daniel 12, 11 e 12, compartilham a mesma natureza profética apocalíptica que os tempos imitado um tempo de, por exemplo, Daniel 7:25 e das 2000 tardes e manhãs de Daniel 8:14. No livro de Daniel, o termo se refere obviamente ao contínuo mistério sacerdotal de Cristo no santuário, no templo celestial. Já a abominação desoladora subentende o amplo sistema de contrafação a esse ministério, construído sobre teorias antibíblicas da imortalidade natural da alma, da mediação dos santos, do confessionário, do sacrifício da missa, etc. Agora esta é que é a parte importante. Foi com base nestes princípios que Guilherme Miller chegou à conclusão de que tanto os 1290 anos como os 1335 anos se iniciaram quando? Em 308. Quando Clovis obteve a vitória sobre os visigodos arianos, passo esse decisivo na união dos poderes políticos e eclesiásticos para a punição dos hereges pelo catolicismo medieval. Os 1290 anos eram vistos como se havendo-se cumprido em 1798, quando foi aprisionado o Papa Pio VI pelos exércitos franceses. Ou seja, a profecia de 1290 anos começou em 508 e acaba exatamente na mesma altura da profecia dos 1260 anos, ou seja, 1798. E agora aquela que nos interessa, os 1335 anos. Eram considerados como estendendo por mais de 45 anos, até ao término dos 1300 anos de Daniel 8:14, em 1843-44. Essa interpretação foi mantida pelos primeiros adventistas, observadores de sábado, e tornou-se na posição histórica da Igreja Adventista até hoje. Ou seja, as duas profecias de Daniel 12 são tempos proféticos que começaram os dois no ano 508, e um terminou em 1798, e outro terminou em 1843. O que é que isto tem a ver, então, com a ressurreição especial? É que no nosso quadro diz-nos que a ressurreição especial está relacionada com 1335 dias, ou seja, com o ano de 1843. Mas o que é que aconteceu em 1843? Que tem a ver com esta ressurreição especial, onde alguns dos salvos vão ressuscitar e aqueles que trespassaram a Cristo também vão ressuscitar. Vamos ver. A mensagem do primeiro anjo veio com grande poder nestas cidades em 42 e 43. E é chegado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada amplamente no leste. Há uma grande obra diante dos nossos sanatórios do leste. A mensagem deve ir com poder quando a obra se está a terminar. Este texto parece-nos estar a dizer, e se nós formos estudar com um pouco mais pormenor, é que as mensagens angélicas, as 3 mensagens angélicas, começaram a ser pregadas em 42 e depois, na sua amplitude, mais em 1843.
Será que é este o acontecimento que nos fala a profecia de 1843? Vamos ver? Para nós concluirmos isto tudo que nós estamos a ver, nós vamos ler a descrição que Ellen White faz da sétima praga. E ela começa a descrever a sétima praga e depois passa para o acontecimento seguinte, que é o quê? A ressurreição especial. E nessa descrição ela vai explicar quem vai lá prestar, quem vai participar, porquê que vão participar e porquê 1843. Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. Esta é a mensagem central das profecias do livro do Apocalipse, é o livramento do povo de Deus. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais do seu livramento. É verdade. Nas cenas finais, os justos contemplam com alegria, porque sabem que vem aí o seu livramento. Tudo na natureza parece desviado do seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus com um som de muitas águas dizendo o que é? Está feito. O início da sétima praga. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tão foi esse tão grande terremoto. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus descia a atravessar a atmosfera. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demónios na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Os portos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. A grande Babilônia veio à lembrança na parte de Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Nesta sétima praga, no meio de toda esta destruição, a grande Babilônia será destruída. Grandes pedras de saraiva, cada uma de o peso de um talento, estão fazendo a sua obra de destruição. Os suntuosos palácios, em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com glorificação própria, desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus que estiver a retirar em cativeiro por causa de sua fé é libertado. Aqueles que na quarta lei dominical foram condenados à prisão, que estarão durante algum tempo nas prisões, serão libertados a quando da sétima praga. E chegou agora à conclusão de tudo o que nós vimos durante esta apresentação. Logo a seguir à sétima praga, há a ressurreição especial. Abrem-se sepulturas. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Ou seja, a ressurreição especial, em que alguns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a morte eterna. Ainda antes da vinda de Cristo. E quais são os salvos que vão ser ressuscitados? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Irmãos, esta profecia é extraordinária. Todos aqueles que pregam as mensagens angélicas. Desde quando? Qual foi a conclusão que nós chegamos da profecia dos 1335 anos? Desde 1843. Todos os seres humanos que desde 1843 que se levantaram pelas mensagens angélicas, pela proclamação da fé na mensagem do terceiro anjo, que desde então até o tempo do fim
proclamarem esta mensagem, eles serão ressuscitados nesta ressurreição especial. Amém. Isto quer dizer, irmãos, que nós podemos pertencer a este grupo. Esta promessa está-nos a dizer que todos aqueles do povo de Deus, desde 1843 para a frente, quer passem pela morte ou não, vão ver Cristo voltar nas nuvens dos céus. Os críticos de Ellen White apontam para ela criticando, dizendo que ela não pode ser uma verdadeira profetisa, porque ela disse que iria assistir à vinda de Cristo. No entanto, as profecias bíblicas dizem que ela vai assistir à vinda de Cristo. Assim como cada um de nós, que faz parte deste povo que já hoje prega a mensagem dos 3 anjos. Esta promessa, esta profecia de Daniel 12 é para cada um de nós. Se nós pregamos as mensagens dos 3 anjos, mesmo que passemos pela morte, temos a certeza que vamos fazer parte desta ressurreição especial para ver Cristo com os nossos próprios olhos vir nas nuvens dos céus nos buscar. E só para concluir o texto, o outro lado, portanto, os outros que vão ser ressuscitados, aqueles que trespassaram a Cristo. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo. E os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Esta é a cena da 7ª praga e da ressurreição especial. Foi uma aventura que tivemos por percorrer aqui, vendo estruturas literárias, estudando o capítulo 12 de Daniel, vendo profecias que normalmente não se fala muito, como esta profecia das 1335 dias, que nos aponta para 1843. Para nós percebermos que todos aqueles que no tempo do fim pregam as 3 mensagens angélicas fazem parte do grupo que poderá ver Cristo a vir nas nuvens dos céus. Eu quero fazer parte deste grupo. Independentemente de passarmos pelo sono da morte ou não. A certeza é esta, irmãos. O povo de Deus tem este privilégio. Se tu vives a fé da 3ª mensagem angélica, esta fé extraordinária centrada na justiça de Cristo, é que nos fala da justificação pela fé, que nos fala da santificação, nos fala da reforma da saúde, nos fala de tantas verdades bíblicas, dos mandamentos, do sábado. Se acreditas em tudo isto, a promessa da Bíblia, a profecia é: tu podes fazer parte da ressurreição especial. Tu podes fazer parte de um grupo que vai ter o privilégio de assistir à cena mais gloriosa da história da humanidade. Quer ver o Rei do Universo vir em toda a sua glória, nas nuvens dos céus, buscar os seus filhos. Enquanto pensamos nesta maravilhosa promessa, enquanto pensamos realmente nesta profecia que se calhar nunca ouvimos falar, mas que nos mostra que Deus tem um plano especial para aqueles que vivem nestes últimos anos da história deste planeta. Deus quer que nós tenhamos este privilégio de assistir na primeira fila a este evento maravilhoso. Deus ama-nos e Deus quer que façamos parte destas últimas cenas deste planeta. Deus quer que façamos parte daqueles que vão assistir a tudo isto e que vão viver com eles eternamente. Vamos agora terminar com um hino e de seguida voltaremos para a oração final. Vamos orar. Ó bom Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor. Agradecemos-te, bom Pai, porque tu demonstras em cada profecia, em cada promessa, o imenso amor que tens por cada um de nós. Ó Pai, como podemos nós, sabendo todas estas coisas, duvidar do teu amor,
duvidar realmente, Senhor, de quem Tu és e o que queres para cada um de nós. Percebemos, Senhor, que aquilo que Tu mais desejas é que estejamos contigo eternamente. E percorremos, Senhor, ao longo destas mensagens, passo a passo, a cronologia dos eventos finais, para chegarmos à conclusão de que Tu és um Deus de amor. Tudo fazes, Senhor, tudo fizestes e tudo farás para a minha salvação, para a nossa salvação. E tens cada promessa, cada profecia guardada para nós, Senhor. Obrigada pela promessa de hoje, que queres que façamos parte do grupo, Senhor, do grupo especial que será para sempre um grupo especial, que irá assistir, Senhor, à Tua vinda nas nuvens dos céus. Obrigada, Senhor, pela maravilhosa promessa que nos transmitiste hoje, que fizemos parte deste grupo, que lê, que ouve, que guarda as palavras deste livro, que transmite aos outros a mensagem central do livro do Apocalipse, que são as 3 mensagens angélicas. Tu tens esta maravilhosa promessa, que faremos parte deste povo restrito, que irá assistir às cenas finais da história deste mundo. Obrigada pelo Teu amor, obrigado pelas Tuas promessas. E pedimos-te agora, Senhor, que nos possas ajudar a nos prepararmos para isso, Senhor. Amanhã vamos ver como fazer parte deste grupo. O que é que hoje eu devo pôr em prática na minha vida para que realmente me possa preparar para fazer parte desta tropa de elite, deste exército que vai atravessar as cenas finais até ao fim. Meu Pai, abençoa grandemente esta Tua igreja do Vale Queimado. Que possas ser com cada membro, com cada família, com o seu pastor, bom Pai, que possas abençoar a todos e a todos derramar o Teu Santo Espírito para que possam ser a luz da terra, a luz do mundo e o sal da terra, bom Pai. Que possam levar as Tuas mensagens aos outros e que possamos juntos pregar as 3 mensagens angélicas, meu Senhor, e cumprir na nossa vida esta extraordinária profecia. É aquilo que pedimos em nome de Jesus. Amém.